A defesa de Jair Bolsonaro tem 24 horas para explicar ao Supremo por que o ex-presidente mantinha uma arma de fogo em casa durante a prisão domiciliar humanitária. A determinação é do ministro Alexandre de Moraes. O Guilherme Bausa está de volta aqui para explicar para a gente essa decisão. Oi, Bausa, boa tarde mais uma vez. Oi, Sadi, mais uma vez boa tarde a você e a vocês que nos acompanham na Globo News. Olha, Sadi, essa arma foi apreendida ontem por volta de 11h30 da noite, numa via expressa aqui do Distrito Federal, conhecida como Pistão Norte, na região de Taguatinga, aqui no Distrito Federal. A arma estava num veículo que era conduzido pelo servidor Estácio Leite da Silva, que atua como segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi parado numa blitz da Polícia Militar do Distrito Federal e os policiais identificaram uma arma no assoalho desse veículo, um veículo modelo Honda Civic. Essa arma é uma pistola Glock 9mm que foi encontrada dentro desse veículo. O que o servidor, esse segurança, o Estácio Leite da Silva, falou quando foi questionado pelos policiais militares? Primeiro, ele se apresentou como integrante do Gabinete de Segurança Institucional e ele disse que estava levando essa pistola para fazer um reparo, para fazer um conserto e que em seguida levaria de volta essa pistola até a residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Devolveria essa pistola ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, Sadi, houve uma contradição nas declarações desse servidor, segundo as informações da Polícia Militar. Num primeiro momento, ele falou que essa arma estava registrada na sua carteira funcional, mas depois ele admitiu que a arma pertencia, na verdade, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí os policiais fizeram uma consulta aos registros oficiais do Exército e identificaram que a arma pertence sim ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal informou que duas armas foram apreendidas nesse veículo com esse servidor. Uma institucional, com documentação, e a outra sem documentação, essa arma que pertence ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo a Polícia Militar, configura uma conduta irregular. E aí o ministro Alexandre de Moraes, hoje, emitiu um despacho determinando que, num prazo de 24 horas, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro explique por que ele tem uma arma dentro da casa dele, nesse momento que ele cumpre prisão domiciliar, e por que decidiu fazer um conserto, um reparo nessa arma dias antes, às vésperas do fim daquele prazo de 90 dias que o próprio Alexandre de Moraes concedeu a Jair Bolsonaro em função dos problemas de saúde dele, para que ele cumprisse a prisão domiciliar humanitária em função de todos os problemas de saúde. Nesse despacho, o Alexandre de Moraes não informa, não explicita se nas medidas cautelares que foram impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro havia alguma proibição, algum veto dele ter uma arma de fogo dentro de casa. Também no despacho, o ministro Alexandre de Moraes pede esclarecimentos, na verdade, determina que a Polícia Militar do Distrito Federal e o GSI prestem esclarecimentos. A Polícia do Distrito Federal, especificamente ao 19º Batalhão da PM do DF, que faz a segurança da residência do ex-presidente, Moraes questionou se os veículos que entram e saem da residência passam por revista antes de entrar e logo depois que deixam a residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. E ao GSI, ele perguntou, o ministro Alexandre de Moraes questionou se os celulares utilizados pelos seguranças que atuam fazendo ali a segurança, a proteção de Jair Bolsonaro, se eles ficam armazenados fora da residência, que é a determinação do Moraes no âmbito daquelas medidas cautelares que foram impostas. Então ele dá um prazo de 24 horas para que a defesa de Bolsonaro se manifeste e também esses dois órgãos, o GSI e a Polícia Militar. Sadi, volto contigo. Obrigada, Bausa. Thomas. Bem, a coincidência pior nesse caso todo é que o período, os 90 dias de permanência do ex-presidente Jair Bolsonaro em casa, ele se interrompe na semana que vem e, portanto, o momento é o pior momento possível para surgir essa pistola. Mas a história é muito estranha. Uma pistola ela estava, assim, foi um segurança para consertar. Por que alguém precisa? Qual era a urgência de consertar uma pistola nesse momento? Dentro do carro, ela não estava nem no carro, estava no piso do carro. Na sua primeira fala, o segurança ele não diz que era do presidente, ele só diz isso depois em que ele vê que vai ter uma autuação. Então, assim, ela não há dúvida nenhuma que é um problema.
E obviamente, aqui vamos fazer um exagero, mas é impossível não olhar isso e não recordar o caso do ex-deputado Roberto Jefferson, que estava também sob prisão domiciliar e mantinha na sua casa um grande arsenal. Isso não estou dizendo que isso significa que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem um arsenal na sua casa ou que queira fazer as mesmas reações que o Roberto Jefferson fez no final da eleição, na última semana da eleição de 22. Mas o fato é que, assim, há algo que ser explicado e até agora a defesa do ex-presidente não fez. O que chama a minha atenção, entre outras coisas, algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, alguém como o ex-presidente Bolsonaro em prisão domiciliar ter uma arma, o Bausa explicou ali, que informou que não estava explicitado na decisão do ministro Alexandre se isso era permitido ou não, mas já causa espécie alguém que está em prisão domiciliar poder ter uma arma, já que há um esquema de segurança, inclusive, para proteger essa prisão domiciliar, inclusive com revista de carros que entram e que saem. Segundo, esse servidor, que por uma fonte que me passou a informação, seria um segundo sargento, né? Um segundo sargento que já teria atuado na segurança pessoal do então presidente Jair Bolsonaro até pelo menos 2023 e atendendo às ordens do coronel Câmara, que depois foi condenado na trama golpista. Ele era segurança ainda nesse momento agora, em que aparentemente levaria essa arma para o concerto, algo assim, tudo mais. Ele estava trabalhando como segurança do ex-presidente em prisão domiciliar? Alguém que está em prisão domiciliar tem segurança trabalhando ao seu serviço também? São explicações que precisam ser dadas também. E o que me faz lembrar outra coisa, não apenas o caso do Roberto Jefferson, mas como o caso da ABIN paralela, da segurança, que eram os hábitos do então presidente Bolsonaro, que não confiava no esquema, na infraestrutura de segurança que estava colocada a seu serviço, como a de qualquer presidente, tinha suas desconfianças em relação ao gabinete de segurança institucional, desde a posse, inclusive, e tudo mais. Ou seja, tem muita coisa aí, me parece, a ser explicada, sim. E sim, por que colocar uma arma dessa para o concerto dias antes de acabar o prazo dessa prisão domiciliar humanitária? Muita coisa a ser explicada. Eu tenho 2 pontos. Também me remeteu ao episódio do Roberto Jefferson, que ensejou, inclusive, várias referências, né, do Ministério Público Federal na época sobre como aquele arsenal estava disponível a Roberto Jefferson. Inclusive, durante o período da prisão domiciliar, ele chegou a adquirir munição e tudo mais. Havia inclusive uma referência a uma mudança de endereço do local de depósito das armas, que era um endereço em Brasília, e as armas tinham ido parar em Coronel Levi Gasparian, né, o município dele na região serrana. O Marcelo Lins lembrou que o Bausa disse que não havia na decisão do ministro Alexandre de Moraes de conceder a domiciliar a determinação de verificar ou de retirada de armas. Para mim, isso é óbvio. Eu não acho natural que um preso... Como uma pessoa que está em prisão domiciliar, inclusive condenado, com trânsito em julgado, quer dizer, não é uma cautelar, é uma prisão domiciliar humanitária por alguém que foi condenado e transitou em julgado, né? Ele estava em presídio. Como é que pode ter uma arma nessa casa? Isso não é um protocolo meio óbvio, se você vai ficar em prisão domiciliar, retirar de casa as armas, suspender o registro? Não tem toda uma regulação, né, relacionada a isso? Então, é a primeira dúvida. E a dúvida que o próprio ministro Alexandre põe na decisão, que os carros não são inspecionados, quer dizer, o sujeito entra numa casa e sai com uma arma depositada no assoalho de um carro, né, de um suposto segurança, enfim, e ninguém olha, né, não tem revista. A gente vê revista como não sei nem se legítima, mas como uma prática recorrente de vários condomínios de luxo, né, em que você entra com um táxi e o táxi tem que abrir a mala, mostrar ali o chão para ver se não sequestrou ninguém, etc. Isso é uma coisa recorrente nos condomínios de alta renda no Brasil afora. Coube a um agente da lei seca olhar pela janela e ver uma arma no assoalho. Para mim, isso é chocante, sinceramente. Para você, para todos nós.
Foi a lei seca que descobriu que tinha um juiz lá no Tribunal de São Paulo. Ah, não, foi a lei seca, não. Foi aquele posto que funciona 24 horas para tirar documento. Como é que é o nome daquele posto? O Poupa-Tempo. Que descobriu, o Poupa-Tempo descobriu um juiz falso em São Paulo que atuava há mais de 20 anos dando O sentenças. Lorde. É Lorde? O que ele é? É um Lorde. Era o Lorde. Sir. Poupa-Tempo. Edward. Tirei muito documento lá. E agora é lei seca. O Bolsonaro, em 95, já teve uma polêmica de uma arma, só que dele foi roubada, ele estava numa moto e levaram aqui em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Outros 2 motociclistas chegaram, 2 ladrões, e levaram a moto, deixaram o Bolsonaro a pé e a pistola. Então aí houve uma confusão tremenda, houve uma grande mobilização de policiais para ajudar Bolsonaro. Bolsonaro sai da delegacia e vai para uma favela ali achando que está lá. Depois houve a devolução da moto e aí você tem várias versões. Uma delas é que o policial Rony Lessa, né, teria ajudado, ele era, na época, um policial do 9º Batalhão, e a outra é que o próprio traficante, com medo de uma invasão do Exército, devolveu a moto e a arma do Bolsonaro.